Olá, boa noite. Terça-feira, 8 de setembro. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Covid-19 em Caxias do Sul. No dia da volta às aulas, Secretaria de Educação da cidade fecha por suspeita de surto da doença. E já a gente mostra o primeiro dia de aula dos pequeninhos. A mais legal é estar na escolinha. Em casa não é tão bom. Não. E a mordida no prato dos brasileiros. Arroz e feijão estão mais caros durante a pandemia. Como o aumento está pesando no seu bolso? Entre na nossa página e participe. E tá bem mais salgado. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, a gente começa a segunda edição de hoje com uma pergunta. E não é qualquer pergunta. A mais difícil, talvez, aí, nesses 6 meses de pandemia. A volta às aulas é segura? Pois é, certamente o que muitos pais querem saber. Pois hoje os alunos da educação infantil retornaram às salas de aula, tá aí as imagens, seguindo uma série de protocolos em 7 cidades da Serra e também em Venâncio Aires, lá no Vale do Rio Pardo. Deixa eu conversar com a Gabriela Lerina, que está em home office ainda, mas está atrás das fontes, sabe de toda a informação, conversa com secretários e especialistas e nos traz agora. O movimento foi bem abaixo do que se esperava, né, Gabi? Boa noite. Oi, Chamalho. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. O Simples também está acompanhando o temor dos pais em retornarem com seus filhos para as escolas, porque eles também não sabem, será que é seguro? Olha essa pergunta, Chamalho, não tem uma resposta fechada ainda, viu? Olha, hoje a Sociedade de Infectologia, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, emitiu um alerta, trazendo pelo menos 5 motivos que mostram que esses médicos são contrários a essa medida já em execução aqui no Rio Grande do Sul. Entre esses motivos estão, por exemplo, que ainda há uma alta taxa de contaminação pelo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Outro fato que eles destacam, não há medidas, protocolos para se evitar surtos dentro, por exemplo, de comunidades escolares. E também sobre a possibilidade de mortes entre crianças. Claro que a gente sabe que é muito baixa a possibilidade de mortalidade pelo novo coronavírus nesta faixa etária, mas que ela não é inexistente. Então tá esse alerta já rodando da Sociedade de Infectologia aqui do Rio Grande do Sul. E nós também fomos atrás de informações, os especialistas, fomos ouvir o Conselho Gaúcho de Medicina através do Dr. Carlos Isaia Filho para entender, será que existe segurança para essa retomada? E aí o doutor citou exemplos internacionais, por exemplo, como na Coreia do Sul e na França, em que as aulas foram iniciadas e tiveram que ser suspensas porque não parava de ocorrer casos de coronavírus. Vamos ouvir então o que diz o Dr. Carlos. Será que esse seria o momento ideal? Eu acho que ninguém sabe isso. Então, essa avaliação, essa forma de decidir o mais compartilhada possível, educadores, pais, governos municipais, governo estadual, sem dúvida que é a forma, digamos, menos insegura, porque forma segura nós não temos. Que difícil, né, Chamalho? Bom, se as escolas estão reabertas para os alunos da educação infantil, quais as dicas, né? Quais são os cuidados que a comunidade escolar precisa ter e também as famílias? O Dr. Carlos também nos trouxe essas informações. A não entrada dos pais para dentro da escola, para não ser mais um fator contaminante, na chegada desses alunos com desinfecção e com todos os cuidados, a questão do distanciamento entre um aluno e outro, na vigência de qualquer sintoma ou de qualquer queixa clínica, comunicar aos pais e buscar uma assistência rápida para essa criança. E o principal, não deixar trocarem máscaras, porque um achou a máscara do outro mais bonita e aí por aí vai. Fica o alerta, né? Nem pensar em trocar máscara. Tomara que as crianças consigam seguir as recomendações, né, Chamalho? Um beijo para você.
Tomara, Gabi. Obrigado pelas informações. Uma boa noite. Até amanhã. Tá aí, né, gente? Uma das recomendações é não trocar ali material escolar, brinquedos e especialmente as máscaras, né? Olha, ainda hoje nós vamos ao vivo até Caxias do Sul conversar com o repórter Guilherme Fadanelli para saber como se deu esse primeiro dia de retorno desses pequeninos na sala de aula lá na Serra Gaúcha. Tá aí a arte, tá aí a vinheta, tem dinheiro na sua mão. Amanhã será paga mais uma parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de abril. Já os aniversariantes do mês de maio receberão na próxima sexta-feira, ambos pelo aplicativo Caixa Tem. Fique atento, porque aqueles que ainda não tinham recebido alguma parcela retida, enfim, por algum problema, podem receber mais de uma ao mesmo tempo, ou seja, dinheiro em dobro. Hoje, a Caixa também liberou o FGTS emergencial para os nascidos em outubro. E tem mais uma informação importante. Foram divulgadas as datas de pagamento das parcelas de R$ 300 aos beneficiários do Bolsa Família. Fique atento aí aos prazos, enfim. Os depósitos começam já no dia 17 de setembro, para aqueles que têm o número de identificação social UNIS, né, de número 1 no início. O pagamento vai até dezembro, né, lembrando isso, seguindo este calendário. Lembrando também que as mães de família, chefes de família, têm direito ao dobro do benefício. Para quem já recebe o Bolsa Família, vale o valor do benefício que tiver o valor mais alto. Ou seja, informações importantes para você se programar e poder aí sair um pouco do sufoco durante essa questão da pandemia, aí o dinheiro do auxílio emergencial. E olha, gente, o preço da cesta básica, olha, tá nas alturas, né? Principalmente o arroz. Foi o assunto de hoje do presidente Jair Bolsonaro, junto com uma reunião com os ministros. E, mais uma vez, o presidente Bolsonaro pediu aos supermercadistas baixarem os lucros dos produtos essenciais para próximo de zero. A preocupação com o aumento dos preços gerou muitos comentários na nossa página no Facebook. A gente traz agora algumas informações, algumas participações aqui. A Ereni Ferreira, arroz, feijão, óleo, leite e muito mais. Está tudo caríssimo, segundo a Ereni. Não dá para comprar quase nada, só o básico e muito mal. A alternativa é pesquisar, mas está bem caro mesmo. Caro é apelido, é a opinião do José Nunes. O arroz e o feijão são a base da alimentação. Óleo de soja, que seria o mais em conta, está um absurdo. Ainda falam que o auxílio emergencial vai alavancar a economia. Ajuda, não é que alavanque, né, José, mas ajuda o pessoal a conseguir se programar. Tem mais uma? Josiel Aguiar, aqui em Taquari. Josiel, que é lá de Taquari, o prefeito disse que não tem como acionar o PROCON, pois esse aumento dos produtos não é só na cidade, né? Não é na cidade, mas em todo o Rio Grande do Sul. A opinião do Josiel Aguiar aqui através das nossas redes sociais. E daqui a pouquinho eu converso com a Alessandra Bergman, que ela vai explicar até quando esse preço alto segue desses alimentos base, né, gente? É o nosso PF, né? É o nosso prato feito, o arrozinho com feijão, o óleo de soja que serve aí para fazer a preparação desses produtos. Em seguida, a Alessandra Bergman vai nos contar por que esse preço subiu tanto e até quando ficam esses preços lá nas alturas. Falando em comida, vocês vão saber por que a gente vai falar agora das nossas tradições gaúchas. E uma delas, com certeza, é a solidariedade. Quando tem solidariedade, tem alimento na mesa, né, gente? Pois um grupo de voluntários entrega quentinhas super saborosas para as pessoas que estão em situação de rua aqui em Porto Alegre. E sabe onde fica a cozinha deles? Lá no CTG Estância da Zenha, do ladinho ali onde fica o nosso Estúdio Farroupilha. Farroupilha e o coração do gaúcho bate mais forte, não bate? Olha só, tô nos trinques para contar para vocês uma história que envolve dedicação, voluntariado e doação. Estamos aqui, ó, no CTG Estância da Zenha e a função toda acontece lá dentro, na cozinha. Vem comigo! Mexe, corta, os legumes ficam em pedacinhos. Cores, sabores para montar as 200 marmitas do dia
que vão ser entregues a moradores de rua da capital. Quando tu entrega esse prato de comida, saber que passou por todo esse processo é muito legal. O processo começa com a doação dos alimentos que chegam de todas as partes. E são os voluntários que preparam as marmitas. Gente que às vezes tu nem... Claro que tu nem vai ver mais, mas assim, fica pra ti aquilo ali. Eu vou me aproximar agora do prato principal. Tá aqui, ó. Tá na parte de descongelar ainda, mas o cheirinho, se vocês pudessem sentir aí de casa, tá um cheirinho muito bom. Seu Ronaldo, qual vai ser o prato principal hoje? Um galeto com legumes, o prato. Uma delícia, né, seu Ronaldo? Com certeza. O projeto Marmita Solidária RS já entregou quase 20 mil refeições em 4 meses. No início, as refeições eram feitas no Parque Harmonia, mas a estrutura era precária. Arrombaram o galpão que nós estávamos ali, e aí eu, como conhecendo o patrão Clóvis aqui do CTG Estância da Zenha, eu vim até aqui e solicitei para ele, né, se ele poderia o CTG ceder para nós a cozinha para nós continuarmos a fazer as marmitas. O patrão do CTG abraçou a causa. Na cultura gaúcha e na tradição faz parte dessa ação social. Registramos solidariedade e gratidão de quem entrega e também quem recebe a comida quentinha. E se você quiser fazer parte dessa rede, é só apontar com o seu aparelho celular para a tela da TV. Nesse QR Code, você tem informações sobre doações e de como ser voluntário. Tá aí, doe, participe, parabéns ao pessoal da Marmita Solidária e do CTG Estância da Zenha. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um primeiro dia de aula bem diferente. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Você aí de casa, conhece a Sorridentes? Ela está presente na região para deixar o seu sorriso de primeira. Roda aí! Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. Isso mesmo, a mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na região. São mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade para você e a sua família. E tudo em um só lugar. Tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes. Tudo o que você precisa para ter um sorriso ainda mais saudável. Está esperando o quê? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação sorridentes.com.br ou ligue 0800 601 1520. Sorridentes. A gente segue o Segunda Edição. Eu vou conversar agora com a minha amiga Alessandra Bergman, porque chegou a hora dela aqui no programa. Ela está com a calculadora na mão, está conversando com fontes, ela vai comentar um assunto que está tirando o sono de muitas famílias. A alta no preço dos alimentos, gente, em especial do arroz. Já vimos aqui na primeira parte. A Alessandra conta pra gente por que esse aumento de quase 20% no mês de agosto no arroz. Roda aí. Certamente Chemalha porque tem menos oferta e mais procura. Historicamente, o produtor de arroz sempre reclamou que quase não tinha lucro, às vezes pagava para produzir o arroz e com o tempo cada vez menos produtores foram produzindo grão. Com a pandemia, com o isolamento, mais gente em casa, mais gente fazendo comida, começou a procurar o grão, aumentou o preço. Além disso, os mercados internacionais também vieram atrás do arroz brasileiro, porque a China e a Tailândia, que são fornecedores mundiais, também reduziram a produção e com o dólar em alta se tornou um ótimo negócio para o Brasil. Com este cenário, o produtor de arroz já está pensando em produzir mais, tanto que o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, já está projetando 1.000 hectares a mais do grão nesta safra. Mas aquele arrozinho nosso de cada dia lá na gôndola não vai mudar de preço mesmo com o produtor aumentando a quantidade produzida se tiver mais procura
Uma curiosidade, os municípios que mais produzem arroz no Brasil são Uruguaiana, Itaqui e Santa Vitória do Palmar. É contigo! Olha, gente, voltamos a falar agora do retorno das aulas. A Prefeitura de Caxias do Sul, lá na Serra, vai reforçar a fiscalização das escolas e avaliar os efeitos da retomada dos alunos na educação infantil. Só depois será discutida a volta em outros níveis de ensino e também na rede pública. Vai servir aí de um ensaio a rede privada para a relação com a rede pública. Hoje, 60 escolas particulares receberam as crianças de 0 a 5 anos em 7 municípios lá da Serra. E por isso nós vamos ao vivo até Caxias do Sul conversar com o repórter Guilherme Fadanelli para saber dele. Guilherme, a adesão foi a esperada, pouca gente compareceu e a questão da fiscalização aí, os protocolos, tudo cumprido, tudo dentro da risca, Fadanelli. Boa noite. Boa noite, Chemali. Tudo dentro, tudo conforme o que diz o decreto. Mas a presença das crianças ficou bem abaixo daquilo que se previa. O decreto estabelece 50% de lotação máxima. E em muitas escolas isso ficou em torno de 30%. Ainda assim, todas as escolas muito bem preparadas para receber os alunos. Além do uso da máscara, as crianças também passaram por aferição da temperatura corporal, higienizaram as mãos com álcool gel, tinha até o uso, Chemali, de plataformas com raios UVC para a desinfecção dos calçados em algumas escolas. Os pais assinavam um termo de responsabilização e não era permitida a entrada deles dentro das escolas para evitar aglomerações, circulação, de pessoas de fora e manter, assim, a higienização. A nossa equipe, Chemali, também não pôde entrar na escola, mas em uma delas que nós visitamos hoje, tinha uma diretora parceira que fez umas imagens para nós de dentro das salas de aula para a gente ver como é que estavam ocorrendo essas atividades. E aí dá para ver salas muito bem arejadas, as crianças respeitando o distanciamento e utilizando os materiais individualmente, sem compartilhar. E, além disso, também usando máscara, Chemali? Como a gente sabe, a gente até comentou ontem, é obrigatório para crianças acima de 2 anos de idade. E apesar dessa nova realidade que a gente está vivendo agora por causa do coronavírus, os pais que nós conversamos aprovaram a retomada das atividades. Vamos ouvir. A respeito dos brinquedos, que às vezes ele trazia uma nana, um brinquedinho, e a gente conversou, agora não pode, senão pega bichinho, vai lavar mais a mãozinha na escola. A questão da pandemia, eu acho que com os cuidados que a escola está tomando aqui, é muito mais seguro que em muitas outras atividades que retornaram antes. Para nós é muito mais tranquilo porque a gente sabe que eles vão estar agora voltando à rotina normal, vendo os coleguinhas, fazendo atividades, então eu acho que eles vão estar mais tranquilos também. A gente está bem feliz com o retorno e confiante que vai dar tudo certo. Lembrando, Chemali, que todas as escolas tiveram que apresentar um plano de contingência com regras muito rígidas para esse retorno. Essas 40 escolas que já voltaram às atividades hoje aqui em Caxias passaram, inclusive, por uma vistoria do município e, como tu disse, Chemali, antes, essa fiscalização ainda vai ser reforçada a partir de amanhã aqui em Caxias para ver se as escolas continuam colocando em prática tudo que está nesse plano. Apesar de todo esse trabalho, essa correria para deixar tudo em ordem, a avaliação de muitos diretores é que valeu a pena essa retomada. Vamos ver. A gente percebe que está tendo também muito auxílio das famílias, de conversar com as crianças em casa antes desse retorno, os pais trazendo tudo que foi solicitado, porque é um trabalho em conjunto, A escola precisa fazer a parte dela e as famílias também. E graças a Deus, assim, nos surpreendeu hoje. Fadanelli, com relação à escola particular, eu não tenho a menor dúvida que os protocolos vão ser cumpridos com toda a segurança. O calcanhar de Aquiles mesmo é a educação pública. Agora, além do retorno das aulas, teve um outro assunto que chamou a atenção aí em Caxias, um surto da doença na Secretaria de Educação. Que história é essa, Fadanelli? Pois é, Chemali, teve 2 casos de servidores da SMED contaminados por coronavírus. Eles já estavam afastados do trabalho há alguns dias, mas hoje o prédio da secretaria foi fechado para a sanitização. Amanhã,
atividades voltam normalmente lá na SMED e aqueles servidores que tiveram contato com esses 2 contaminados vão passar por testes do coronavírus. Chemali. Tá certo, obrigado, Fadanelli. Uma ótima noite, até amanhã. A gente segue acompanhando a questão do retorno das aulas na educação infantil e lá em Venâncio Aires. Estou falando do Vale do Rio Pardo, a 100 quilômetros aqui de Porto Alegre. 12 escolinhas reabriram as portas hoje. O cuidado com os alunos começou já na porta. Daí as imagens, antes dos pequenos entrarem na escola, a temperatura foi medida, álcool gel nas mãos e calçados higienizados. Dentro da escola, as regras foram rígidas. Lotação máxima de 50%, mesas mais distantes e marcações no chão para garantir espaço entre as crianças. Tá aí hoje. Foi o primeiro dia, é a experiência, como eu disse, eu repito, o calcanhar de Aquiles, a grande questão é a educação pública. Olha, gente, encerramos com imagens na orla aqui, Moacir Scliar, em Porto Alegre, foi liberada hoje, junto com outros parques públicos de Porto Alegre, as faixas e cavaletes colocados em julho para inibir o uso pelos porto-alegrenses foram retiradas nesta manhã. A liberação é de segunda a sexta-feira e a Prefeitura permitiu também o comércio de alimentos. Voltamos amanhã. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Tchau.